Olá, mulheres, bom dia. Aqui nós estamos mais uma manhã para aprender com o nosso projeto Me Vejo em Você. Hoje eu vou estar falando sobre Agar. Agar, que era uma mulher egípcia, uma mulher livre no Egito, mas que mudou completamente a sua história, o seu caminho, a sua vida, a partir do momento que ela é dada como serva, como escrava de Sara, a esposa de Abraão. Nós vimos no vídeo passado sobre Sara e hoje nós vamos falar sobre Agar. A vida das duas estão interligadas, é impossível falar de uma e não falar da outra. Então Agar era essa egípcia e, como eu disse, ela foi dada a Sara como serva, como uma empregada, como uma escrava. E a história delas está lá em Gênesis 16, que diz assim: Sarai, a mulher de Abrão, não lhe tinha dado filhos, porque ela era estéril. Ela possuía uma escrava egípcia que se chamava Agar. Um dia Sarai disse a Abraão: já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava. Talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. Como que funcionava então lá antigamente na descendência das famílias? A mulher que era estéril fazia com que as suas servas, as suas escravas, se deitassem com o seu marido, e por ser o filho do marido, esse filho tinha todo o direito pela lei, a herança, ao nome e à descendência, mesmo sendo filho de uma escrava. Então Sara, na cabeça dela, na ideia dela, achou que Agar, tendo filho, ela daria esse filho para ela criar. E não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. A Agar, claro, se apegou, né, ao seu filho e teve ele como dela, né? Ela que criou, não foi Sara que criou o Ismael como foi o combinado. Mas a história na Bíblia vai se passando e nós vamos vendo o quanto que Agar nos ensina, né? Ela vai então se deitar com Abraão, vai engravidar. O filho da promessa não é Ismael, é Isaque, mas isso vai acontecer lá no final. E o que vai acontecer? Agar engravidando, ela vai mudar a sua forma de pensar e de agir. Agar, ela vai se tornar soberba, orgulhosa, de uma pessoa humilde, gentil, amável. Ela vai se tornar uma pessoa orgulhosa, uma pessoa petulante, uma pessoa, né, provocadora. E isso vai trazer um choque entre as duas, entre a senhora e a serva. Isso vai fazer com que Agar não aguente a pressão, que essa situação se torne, né, insuportável e ela fuja para o deserto, grávida, querendo escapar da situação, querendo sair de perto de Sara. Quando ela chega lá, ela tem uma grande surpresa. O anjo do Senhor fala com ela e chama ela como? Pelo nome. Então, quando o anjo diz lá em Gênesis 16, 7, mas o anjo do Senhor a encontrou no deserto, perto de uma fonte que fica no caminho de Sur, e perguntou: Agar, escrava de Sarai, de onde você vem e para onde está indo? Estou fugindo da minha dona, respondeu ela. Então o anjo do Senhor deu a seguinte ordem: volte para sua dona e seja obediente a ela em tudo. E o anjo do Senhor disse também: eu farei com que o número dos seus descendentes seja grande. Eles serão tantos que ninguém poderá contá-los. Você está grávida e terá um filho e porá pelo nome dele de Ismael, pois o Senhor Deus ouviu o seu grito de aflição. O significado de Ismael é: o Senhor te ouvirá. Então, Agar, naquela situação, na hora do desespero, o que ela faz? Ela vai para o deserto, ela foge. Mas só que esse desespero é onde Deus vai aparecer. É onde Deus vai enviar o seu anjo. É onde ela vai ter o discernimento de que a vida toda Deus estava com ela.
Quantas vezes nós chegamos nesse deserto de Sur? Quantas situações nós nos vemos sozinhas, sem ninguém? Não tem família, não tem amigo, não tem ninguém para conversar, é só você e Deus. Deus permite esse deserto muitas vezes para que você clame a Ele, para que você busque a Ele, para que você chame a Ele e para que você possa ter essa intimidade com Ele. Então, muitas vezes o nosso deserto chega, porque enquanto está tudo bem, enquanto está tudo bom, muitas vezes nem lembra de Deus, não lembra de clamar, não lembra de agradecer, não lembra de orar. E muitas vezes Deus permite que você chegue até o deserto para que você possa ouvir Deus chamar o seu nome. Ele chama você pelo seu nome. Amém? O que acontece então? Agar volta, tem um menino, o menino cresce lá por volta dos 13, 14 anos, a Sara também engravida, porque a promessa de Deus era essa. E o que acontece? Quando Agar já tem um menino grande, 13, 14 anos, como eu falei, Sara já tem o Isaac com 3 anos, 2 anos. E era comum naquela época fazer o desmame, fazer uma festa para comemorar a criança desmamar, né? E nessa festa, Sara vê Ismael cutucando, brincando, né? Fazendo futrica, como a gente diz, com o irmão. Isso é comum entre os irmãos, né? Ai, mãe, olha o fulano, o que o fulano tá fazendo? Mãe, fulano puxou no meu cabelo, né? Isso é comum de irmão. E claro que quando a gente cresce, as coisas mudam, né? O irmão é tudo pra gente, a gente até evita, né, de brigar. Mas naquela época não, naquela época ali era muito visível isso, né, de criança, de se provocar. Então o que vai acontecer? A Sara diz para o Abraão colocar Agar para fora da vida deles, que os dois juntos não vai dar certo, que ela não vai admitir Ismael ficar provocando o Isaac o tempo todo. E lá em Gênesis 21, 12 diz assim: Abraão, não se preocupe com o menino, nem com a sua escrava. Faça tudo o que Sara disser, pois você terá descendentes por meio de Isaac. O filho da escrava é seu filho também, e por isso farei com que os descendentes dele sejam uma grande nação. Agora Agar não vai mais fugir. Agora ela vai ser mandada embora. Olha a situação de Agar. Ela vai ser mandada embora e ela vai para o deserto de Berseba. Quando ela chega no deserto, quando Abraão despede ela e diz: Agar, não vai mais dar certo nós convivermos aqui. Ele dá o que para ela? Um odre de água, uma garrafa d'água e pão. E manda ela sair dali com Ismael. Quando Agar chega no deserto, ela deixa o menino embaixo de uma árvore, né, que é o que está escrito em Gênesis 21, 15. Quando acabou a água, quando acabou o pão, ela deixa o menino Ismael debaixo de uma árvore e se distancia, porque ela pensa que ele vai morrer e ela não quer ver o filho morrer. Qual é a mãe que quer ver um filho morrer? Nenhuma. O desespero de Agar é tão grande que ela se distancia do menino. De certo, ela pensa: agora ele morre, eu morro, acabou tudo. Não. Mas, como nós já vimos, Deus havia feito a promessa para ela também. O anjo, mais uma vez, chama ela por Agar. Olha o que o anjo diz lá no capítulo 21, 18. Vamos, levante o menino e pegue-o pela mão. Eu farei dos seus descendentes uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço. Ela foi, encheu o odre d'água e deu para Ismael beber. Protegido por Deus, o menino cresceu. Ismael ficou morando no deserto de Parã e se tornou um bom atirador de flechas. E a sua mãe arranjou uma mulher egípcia para ele. Agar, no seu
último desespero, no seu último fio de esperança, ela teve mais uma chance. Mais uma chance. A palavra diz que ela chama, né? O anjo do Senhor é o Roi, que é aquele que vê. Então ela vai dizer: hoje eu vejo o Senhor. É isso que ela termina a vida dela. Ela viu que Deus estava com ela o tempo todo. E muitas vezes nós somos como Agar, nós estamos cegas e não vemos que Deus está o tempo todo conosco. O fim de Agar foi maravilhoso. Ela teve o Ismael, ela deu uma descendência a Abraão também, que hoje eles são os árabes, né? E o Isaac, os judeus. Talvez esteja aí, né, a briga deles até hoje, mas as promessas de Deus foram cumpridas. Agar só nos ensinou com as suas atitudes e nós podemos dizer que ela foi uma grande vitoriosa. Do Ismael gerou 12 príncipes árabes, que mais tarde vão dar origem então aos árabes. Então nós podemos dizer que Agar cumpriu sim o seu papel, que ela também nos ensinou, mesmo passando por todas as dificuldades, mesmo passando por tudo que ela passou, ela teve um papel importante, ela está aqui, a história dela está aqui, e se não fosse ela, este povo também não existiria. Então Deus abençoou tanto a Sara quanto a Agar, de forma diferente, assim como é comigo e como é com você. Mas todas nós somos abençoadas por Deus, por estarmos podendo fazer as nossas escolhas hoje. Como eu disse lá no começo, Agar não teve escolha, nós temos. Então eu quero que você hoje aprenda com Agar e quero que você agora seja abençoada. No nome de Jesus. Pai, que todas essas mulheres que estão ouvindo agora esta mensagem, que elas possam, Senhor, se sentir amadas pelo Senhor, que o Senhor possa chamá-las pelo nome de cada uma delas, que elas possam saber e conhecer o Deus que Agar conheceu, que elas possam ver no deserto de cada uma delas, na situação mais difícil que elas estiverem passando, que elas possam ouvir o Senhor chamá-las no meio deste deserto. Que o seu amor, que a sua misericórdia venha sobre esta mulher hoje, nesta manhã. Que a vida dessa mulher seja transformada, assim como o Senhor transformou a vida de Agar. Talvez não seja como nós desejamos, talvez não seja como nós planejamos, mas o Senhor tem o plano perfeito para nós. E nós te agradecemos por este plano, por estarmos nas tuas mãos, Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Pai, muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem nos direcionado, por tudo que o Senhor tem nos feito, por tudo que o Senhor tem nos ensinado através desta palavra. Que você seja abençoada nesta manhã, em nome de Jesus, com a história de Agar. Outras virão e você com certeza vai aprender e vai guardar no teu coração cada uma delas. Até a próxima e Deus abençoe.